Como estão? Espero que estejam bem. Estou enviando esse vídeo um pouco atrasado, mas espero que tenha dado tempo de vocês tentarem assistir aos que faltavam, né? Pelo que eu tenho acompanhado as visualizações lá no YouTube, tá difícil manter o ritmo, né, de assistir as aulas e tal. Então, de qualquer maneira vai ficar aí o vídeo para vocês poderem assistir quando conseguirem. Bem, essa é a nossa quarta aula e a segunda aula sobre a Carolina Maria de Jesus. E aí eu queria tratar nessa aula sobre um aspecto específico que a obra da Carolina Maria de Jesus coloca para nós como questão, né, que aparece em alguns comentários sobre a obra dela e que de certa maneira aparece no próprio texto dela e que vai fazer uma articulação com o texto, o artigo que eu coloquei para vocês sobre a obra da Maria Firmina dos Reis, que era aquele a mente, essa não se escraviza, né? Não se pode escravizar. Bem, eu sei que eu tinha colocado esse texto sobre a Maria Firmina dos Reis no lugar errado, lá no Siga. E depois eu consertei, eu espero que agora todo mundo tenha encontrado o texto, né? Que a questão da tarefa lá era sobre esse texto, e acho que algumas pessoas não conseguiram encontrar, porque estava no lugar errado mesmo, foi erro meu. Mas agora eu acho que todo mundo pode ir lá olhar, né, esse texto. Ele é bacana, eu acho que é um artigo acadêmico, científico, mas que foge um pouco da estrutura do artigo científico acadêmico. Eu acho que ele dá, pelo menos no começo, dá vontade de ler. E ele tem esse título que é bastante instigante, né, sobre a impossibilidade de se escravizar a mente. E esse é um tema, né, que é muito importante para a filosofia ocidental, né, essa filosofia hegemônica que a gente costuma estudar, que trata então da relação entre a mente e o corpo, a mente, as condições materiais, as necessidades materiais, né, a mente e os contextos sociais em que essa mente habita, né? Então, acho que essa é uma questão importante que eu gostaria que a gente conversasse a partir, então, desse texto sobre a Maria Firmina dos Reis, que tem esse título. Então, quem ainda não leu, dá um pause e leia. A partir de um outro texto, que é agora um comentário sobre a Carolina Maria de Jesus, que é aquele que eu já falei, né? Que é sobre a importância da leitura e da escrita na obra da Carolina Maria de Jesus. E também o texto, o conto, O Sócrates Africano, da Carolina Maria de Jesus. Então, seriam essas três referências para esse primeiro momento da discussão sobre a relação entre mente e matéria, aí corpo, matéria, né, que pode ser entendido tanto quanto o corpo individual, quanto as necessidades materiais em geral, quanto o contexto social em que essa mente habita. Tá bem? Então, pause, deem uma lida nesses textos, se possível, né, mesmo que demore alguns dias, e voltem aqui para a gente continuar. Bem, então, na filosofia ocidental hegemônica que a gente costuma estudar na universidade, né, a gente tem essa figura bastante importante, uma figura, de certa maneira, exemplar, que é a figura do Sócrates. O Sócrates é esse cara, esse filósofo grego, que foi condenado à morte por filosofar à sua maneira, né? Por andar pelas ruas da cidade, questionando as pessoas que eram consideradas importantes, que eram consideradas sábias na cidade, né? Detentoras de saber e poder na cidade de Atenas. Então, ele questionava o que era o saber dessas pessoas, e, por conta disso, de certa maneira, as pessoas se sentirem diminuídas ou contestadas por Sócrates, elas promoveram
difamação pública e um processo contra Sócrates, dizendo que ele estava corrompendo a juventude e acreditando em coisas que não eram em deuses e em outras coisas que não eram da cidade, né, próprias da cidade de Atenas. Bom, esse processo corre, Sócrates de fato é condenado. Essa atividade filosófica do Sócrates estaria ancorada na ideia de que ele sabe que não sabe. Então, a sabedoria de Sócrates é essa, saber que não sabe, portanto, estar pronto para aprender. E a ideia dele de aprender é colocar em questão os saberes que estariam ali presentes para poder aprender com esses sábios, e mostrar que esses saberes eram infundados ou contraditórios, enfim. Bem, o fato é, então, que ele é condenado a beber cicuta, e aí a gente tem algumas narrativas sobre esse último momento de Sócrates, em que ele vai morrer, e como ele se comporta diante da morte, né? Ele tem a possibilidade de fugir da prisão, não foge, e fica lá e vai morrer, e as pessoas estão muito preocupadas com ele, porque ele vai morrer, né? Estão muito tristes, as pessoas que são próximas a ele, e ele está muito tranquilo, né? E aí, nesse momento, muito próximo da morte, ele tem diálogos com seus companheiros, em que ele vai falar da vida, da morte, do corpo e da alma, e assim por diante. Então, ele vai colocar em questão se a morte é um mal mesmo, né? Ou se a morte, na verdade, não é um bem, se ela não pode ser entendida como uma libertação da alma, da vida do corpo, né? Desse aprisionamento material que seria o corpo. Bom, aí a gente tem que a gente pode encontrar isso no Fédon, de Platão, né, que é um texto bastante conhecido, assim, um relato, né, uma das versões dessa última conversa socrática e do que seria essa libertação da alma que a morte representaria. Bom, mas a gente vê aí, então, esse esquema, né? Esquema de uma alma, que é uma mente, que é um pensamento, que é capaz de superar ou sobreviver à morte do corpo, ao aprisionamento que o corpo representa. Então, essa alma liberta, né? A alma que permite essa libertação, que lá no Fédon vai aparecer como sendo permitida pela morte, a separação do corpo e da alma, ou pela filosofia, pelo filosofar, que vai permitir, então, que o pensamento vire-se para si mesmo, em vez de estar aprisionado às condições corpóreas. Bom, o Sócrates é diferente de outros filósofos que a gente estuda como pré-socráticos e também os filósofos clássicos, Platão, Aristóteles. Diferente desses caras, o Sócrates não era um aristocrata, ele não era um cara rico de uma família importante. Ele era filho de uma parteira e de um oleiro, né, um cara que fazia cerâmica. Então, ele é filho de trabalhadores, pobre, portanto, né, perto das condições materiais da maior parte dos outros filósofos da sua época, do seu lugar. E ele andava descalço, esfarrapado, sujo, enfim, sem cuidar dessas condições materiais, sem se importar com o status material, né, diante dos outros, diante daquela sociedade, que de certa maneira valorizava, sim, uma certa condição material dos seus cidadãos. Então ele desprezava isso, né?
E nisso ele inspira, por exemplo, a escola cínica, né? Bem, o que esse exemplo, o que ele representa para nós, né? Nessa discussão? Ele representa isso, a possibilidade ou não de que uma alma, uma mente, um pensamento estejam para além das condições materiais, das condições físicas, corpóreas e, portanto, sociais também, daquele que pensa. Então, quando a Carolina Maria de Jesus ela coloca o Sócrates africano, né, ela coloca o avô aí da personagem como sendo esse Sócrates africano, e diante da morte, né, ele está morrendo e ele continua sendo sábio e continua dizendo coisas como o Sócrates do Fédon, ela está trazendo essa questão, me parece. Essa questão de diante da morte, então, que seria esse aniquilamento do material, né? Ou pelo menos de uma certa organicidade desse material, porque, enfim, a gente continua fazendo parte, virando outras coisas, né? Sendo comido por vermes e, enfim, se transformando aí em alimento para outras coisas. Mas o princípio dessa nossa matéria, né, desse nosso organismo, seria o fim, né? Mas o pensamento, ele prossegue. De que maneira ele prossegue? E portanto, ele não está preso ou escravizado a essas condições finitas e materiais. Acho que tudo isso está em questão aí nesse texto. A gente continua discutindo isso no próximo vídeo.